tarde, senhoras e senhores vereadores. Vamos iniciar a reunião extraordinária de Câmara do dia 16 de junho, uma reunião com 3 pontos na ordem de trabalhos. Entramos já no primeiro ponto, que é serviços municipalizados de águas e saneamento de Tomar, prestação de contas referente ao ano 21 e conta final de internalização dos SMAs nas contas do município. Daquilo que são os documentos que foram presentes aos senhores vereadores, destaco que existe uma deliberação dos SMAs de 12 de julho de 2021 que aprovam o encerramento das contas dos SMAs, sendo que registava-se a 12 de julho de 2021 fundos próprios no valor de 408 mil euros. Sendo que não se pode encerrar de um dia para o outro aquilo que são, e há aqui todo um processo de liquidação, aquilo que é a atividade de uma entidade, está colocado também no processo o relatório final daquilo que foram os movimentos que levaram à liquidação dos SMAs a 31 de dezembro, valores estes que também já estão incluídos na consolidação de contas, que é o ponto seguinte da ordem de trabalhos, e, portanto, aquilo que são os relatórios que aqui são presentes e que terão de ser apreciados e deliberados em Assembleia Municipal, refletem aquilo que foi todo o processo de liquidação da entidade SMAs por via do contrato de gestão delegado e da integração do município de Tomar na TES Ambiente. Senhores vereadores, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar sobre a matéria. Então, saúdo a Sra. Presidente, os senhores vereadores e senhoras vereadoras, o público, a comunicação social presente, Belina Leal, também quem nos segue através da comunicação social e também da transmissão que esteja a ser feita, ou que está a ser feita online ou depois em diferido. Portanto, algumas questões, a Sra. Presidente já fez aqui uma breve introdução. De facto, temos aqui um documento que tem aqui vários passos, portanto, houve em meados de julho, portanto, de 21, já um encerramento de contas e uma aprovação por Conselho de Administração. Depois há todo um processo que se arrasta e agora em 31 de dezembro de 22 há novamente um encerramento em que há aqui também alguns ajustamentos às contas em que tínhamos, por exemplo, 409 mil euros a transferir de fundos próprios e passa a haver só 198 mil, portanto há aqui já uma diferença de 211 mil, aparece também uma fatura da EPAL com juros, depois aparece mais custos e perdas extraordinárias de cerca de 46 mil euros e pronto, no fundo era saber um pouco qual é o ponto de situação atual dos SMAs. Portanto, percebemos que é para encerrar e é aqui que está, portanto, a partir com isso, podia ser uma hipótese de manter viva, digamos assim, a empresa ponto morto, stand-by, ponto morto, mas o ponto morto tem outros significados, mas, portanto, no sentido de não ter atividade, pronta para, a qualquer momento, se fosse útil, ser, portanto, trazida, usada, digamos assim, esta entidade. No entanto, pronto, tudo bem, encerrar, se necessário, depois para a frente, já se verá ou já se vê. No entanto, há aqui todo um processo que é assim um bocadinho estranho, quer dizer, porque é que isto demora tanto tempo, porque é que de 21 passamos para 22 e agora só quando estamos a ter que fazer a consolidação de contas, no mesmo dia em que essas contas serão integradas, aparece para aprovação este encerramento de contas e internalização na Câmara Municipal. E depois, esta internalização coloca-se outra questão, que é quanto é que todo este processo de transferência dos SMAs para a TES Ambiente, foi uma opção que aprovámos
genericamente todos, mas quanto é que isso custou para a Câmara Municipal? Portanto, houve aqui uma série de custos, alguns que ainda com certeza irão ocorrer, pelo que se vê. Há processos em tribunal. O que é que se prevê desses processos em tribunal? Ganhar, perder? Quanto é que será os valores previstos, digamos assim, de eventualmente se ter ainda que pagar ou receber, depende dos processos. Também qual é que é o ponto de situação de dívidas a pagar, de valores a receber, também as contas com a TEG Ambiente, portanto, relativas portanto, à transferência dos, portanto, de uma série de equipamentos, etc., que eram dos SEMAS, como é que isso está tudo. Portanto, no fundo, saber que globalmente, se algum dado, houve também outro dado importante, foi todo o acolhimento de trabalhadores que eram dos SEMAS, ou de colaboradores que eram dos SEMAS, e que ficaram internalizados também na Câmara Municipal, e isso terá, naturalmente, prestarão o seu serviço e a sua colaboração, mas isto tem um custo, ou seja, que a Câmara estava estruturada sem necessitar dessas pessoas em geral, e portanto também qual é que é o custo que isto teve ou que terá, se há aqui uma atualização também de custos futuros que isso implicará, portanto são ordenados e remunerações ao longo de vários anos que essas pessoas vão ter ao serem aqui integradas na Câmara Municipal. Pronto, basicamente são estas as questões que tinha assim a colocar para já. Obrigado. Há um conjunto de questões que o Sr. Vereador coloca que não têm a ver diretamente com os documentos que temos aqui, mas que são questões que têm a ver com a matéria. Eu vou tentar responder a todas e depois peço que, caso eu não responda a alguma, que o Sr. Vereador me diga, olha, esta não está respondida. Eu não sei se os senhores vereadores se recordam, este ponto já esteve na ordem de trabalhos e que foi retirado porque eu entendia que ele não vinha bem informado. Ou seja, o que é que nós tínhamos na altura na ordem de trabalhos? Tínhamos o relatório datado de 12 de julho de 2021, que foi a data da deliberação do Conselho de Administração dos SEMAS e, portanto, referente à aprovação das contas daqueles seis meses de atividade. E, portanto, eu penso que foi no final do ano passado. Não, já foi mais recente que eu retirei isso da ordem de trabalhos. Pronto, ok. Eu não digo porque eu não tive a ver a data. Epá, não me parece. Mas pronto, epá, não a tenho. Pronto. Porque, efetivamente, o tempo que me deia entre ter existido a declaração, a deliberação do Conselho de Administração e a altura em que a Câmara tem que aprovar os documentos, tem que haver um relatório intermédio. E por isso é que eu retirei da ordem de trabalhos, porque esse relatório intermédio não existia. E, portanto, o que é que nós temos hoje aqui? Há a deliberação de 12 de julho, há uma deliberação também dos SEMAS a remeter, por acaso nem sei se é a mesma, a remeter para a Câmara o processo de liquidação, mas desde a deliberação de 12 de julho, há um conjunto de movimentos que têm que levar à liquidação da entidade. E esses movimentos foram feitos. E tiveram que ser feitos, temos que cumprir as obrigações legais e administrativas. E depois aqui é que depois se separam as duas coisas. Houve um conjunto, essencialmente, de património que é transferido dos SEMAS para a TEG Ambiente e que foi valorizado. Foi constituída uma comissão de avaliação do património e portanto, foi valorizado o património e foi transferido para a TEG Ambiente. E há um conjunto de património, o restante património, também ele valorizado, vem para o município de Tomar. E, portanto, devo-lhe dizer que ainda hoje estão a decorrer procedimentos no sentido de alterar a titularidade, por exemplo, de algumas viaturas, tem que deixar de estar em titularidade dos SEMAS e passar a estar na Câmara. E, portanto, durante este tempo todo, esteve-se a fazer esta passagem de património, sendo que aquilo que é o património mais significativo
e penso que na casa dos 5 milhões de euros tem a ver precisamente com as condutas que passaram para a Câmara, para depois a Câmara, porque é a Câmara é que tem que delegar no âmbito do contrato de gestão delegada a TES Ambiente. E, portanto, tudo isto aqui serviu para fazer estes procedimentos financeiros que estão concluídos, e aqui respondo a uma das questões que o Sr. Vereador levantou. Portanto, neste momento, todos os procedimentos financeiros e administrativos, os administrativos ficam concluídos após a deliberação da Assembleia Municipal, ficam concluídos com a relação entre SEMAS município, SEMAS TES Ambiente, passando a haver uma relação única entre município e TES Ambiente, porque algumas dos ativos que passaram para a TES Ambiente foi feito acordo para ser feito o seu pagamento por parte da TES Ambiente em faturas, e portanto em faturas da água. Não sei se me estou a fazer perceber. Ou seja, há depois notas de crédito até encontro de contas. Pronto, é isso mesmo. E, portanto, neste momento estão reunidas as condições para que se possa proceder ao encerramento dos SEMAS. Nós utilizamos aqui uma nuance, porque é verdade, e porque desde o início sempre foi dito que aquilo que nós pretendíamos era adormecer os SEMAS. Porque reparem uma coisa, nós estamos a tomar uma decisão, é uma decisão que foi baseada num EVF a 20 e qualquer coisa anos, 25, salvo erro, e portanto temos que deixar aqui porta de escape para no futuro poder haver, quem estiver à frente do município, poder decidir reverter a decisão. E qual foi o escape que nós aqui tomamos nesta nuance? Sim, senhora, do ponto de vista formal tem de existir a liquidação dos SEMAS, mas nós internalizamos dentro da Câmara. Ou seja, aquilo deixamos a possibilidade, até porque, não sei se recordam, quando passámos para a TES Ambiente, no mapa de pessoal, e porque os trabalhadores iam por cedência de interesse público, no mapa de pessoal ficou sempre em aberto a possibilidade, e é o que tem acontecido, dos trabalhadores regressarem à Câmara, e portanto sem haver aqui, ter que haver novas aprovações de mapa de pessoal, e isso ficou sempre em aberto. Ou seja, ao colocarmos aqui a internalização dentro dos serviços da Câmara, o que é que estamos a dizer? No dia em que a Câmara decida sair da TES Ambiente, os serviços prestados pela TES Ambiente, anteriormente prestados pelos SEMAS, são integrados naquilo que é a estrutura orgânica da Câmara. Portanto, a Câmara absorve na totalidade sem estar a criar nova entidade. Pronto, foi este aqui o escape que deixámos. Em relação aos processos em tribunal, senhores vereadores, eu sou-vos muito sincera, os processos em tribunal, nós não vamos receber nada, porque o que está aqui em cima da mesa, e sobretudo há um anexo que tem a relação dos processos em tribunal, está a ser feito, onde já foi integrada, porque entretanto já os processos estavam a decorrer, já até tínhamos deliberado esta questão da deliberação de 12 de julho de 2021, quando aparece a fatura da EPAL de 93 mil euros, e que nós integramos num dos processos em tribunal, e portanto foi feito, o que é que nós temos em tribunal? Temos a EPAL e temos a ADVT, Águas do Val do Tejo, e portanto vai haver a junção dos vários processos. Aquilo que for adotado para a EPAL, e é o processo que está mais rápido, está quase decidido, vai ser igualmente, a metodologia vai ser adotada para os processos da ADVT, com uma noção, uma nuance que eu já explico num dos processos da ADVT. E portanto vai ser um plano de pagamentos, e portanto as partes já acordaram um plano de pagamentos, está neste momento para ser validado pela senhora juíza, sendo validado por ela tem que vir a reunião de Câmara, para depois ser a sentença final. E, portanto, vamos ter que pagar as faturas. O serviço foi prestado e, portanto, tem que ser pago. Portanto, eu aí percebo perfeitamente a questão da EPAL. Aquilo que tentámos
conseguimos ali metade. Claro que um plano de pagamentos a gente quer fazê-lo o mais tempo possível, o maior período de tempo. E a Lei de Orçamento de Estado, e a deste ano também prevê isso, que hajam acordos de regularização de dívida. E nós tentámos enquadrar aquilo que vem na Lei de Orçamento de Estado, as condicionantes que vêm para os acordos de regularização de dívida, tentar acomodar neste acordo. Inicialmente a EPAL não aceitou, porque queria um acordo fora daquilo que vem na Lei de Orçamento de Estado. Negociou-se, há aqui partes dos acordos de regularização de dívida que estão no acordo que está para ser validado, e há outra parte, portanto isto é tudo um processo negocial. Nos outros processos que decorrem, e portanto aquilo que for o acordo validado para a EPAL será o acordo validado para as Águas Val do Tejo, com uma nuance. Num dos processos das Águas Val do Tejo, eu não sei se os senhores vereadores se recordam, ou pelo menos ter ouvido falar, nos consumos mínimos. O que é que era isto dos consumos mínimos? Bem, no contrato de concessão, quer com a EPAL, quer com as Águas Val do Tejo, estava que o município de Tomar, ao longo dos X anos, ia aumentando os seus consumos, porque estava baseado num pressuposto de aumento da população. E quer atingíssemos ou não esses consumos, tínhamos de os pagar. Quando nós entramos, renegociámos com a EPAL os consumos mínimos, porque a EPAL mostrou abertura para a renegociação dos consumos mínimos. As Águas do Centro, que na altura ainda eram Águas do Centro, não mostraram essa abertura. E o que é que os SEMAS decidiram, e isto já vinha de trás, e que nós mantivemos, e portanto não está aqui nenhuma crítica. Aos consumos mínimos está indexada a TGR, Taxa de Gestão de Resíduos. Isto é tudo uma grande confusão. E o que é que os SEMAS fizeram? As águas do centro emitiam uma fatura correspondente ao consumo mínimo, apesar do consumo real ser abaixo do consumo mínimo, e os SEMAS só reconheciam a parcela referente ao consumo real. E por isso é que, nos processos com a ADVT, que eram Águas do Centro e passou para a ADVT, ainda não foi possível, apesar de sabermos que o caminho vai ter que ser fazer um plano de regularização, plano de pagamentos, não estamos em acordo com a questão do valor em dívida, porque nós, Câmara, dizemos que o valor em dívida tem que ser sobre o valor real de consumo e não sobre uma projeção, não sobre os consumos mínimos. E baseamos-nos em quê? Quer a EPAL, quer as Águas do Centro, eram e são empresas do Grupo Águas de Portugal. E, portanto, não pode haver, dentro do Grupo Águas de Portugal, diferenças de tratamentos. E, portanto, mas qualquer que seja a decisão do Tribunal, portanto, terá que haver sempre aqui um pagamento, seja pelo consumo mínimo, ganhando aí a ADVT na totalidade do processo, seja pelo consumo real, que é aquilo que nós queremos. E agora perdi-me com isto tudo, porque eu sei que o Sr. Vereador colocou mais questões. Dos recursos humanos. Mas eu posso falar também dos recursos humanos. Os recursos humanos, aos Srs. Vereadores, os recursos humanos, obviamente, e nós falamos nisto todos os anos, obviamente que os recursos humanos que vêm foram para os SEMAS e para a TEG Ambiente e depois da TEG Ambiente para a Câmara, é óbvio que nos aumentam a rúbrica de custos com pessoal. Mas também não nos podemos esquecer de outra coisa. Se tivéssemos SEMAS, os SEMAS são 100% detidos pela Câmara. E, portanto, aquilo que são os custos de pessoal e aquilo que é a performance dos SEMAS fazem integração total em âmbito de consolidação de contas com a Câmara. E, portanto, os custos não saíam via rúbrica de pessoal por parte da Câmara, mas saíam rúbrica de pessoal por parte dos SEMAS, mas que os SEMAS consolidam por integração total, integral, nas contas da Câmara. E, portanto, não saía por um lado, saía por o outro.
Não negamos que a nossa, quando iniciámos todo este processo, a nossa esperança, e com base nos dados que tínhamos, até porque não foi a totalidade dos trabalhadores, mas foi uma grande percentagem de trabalhadores dos SMAS que aderiram à TES Ambiente, a nossa esperança era, efetivamente, manter-se isso ao longo dos anos. Temos estado a receber trabalhadores dos SMAS, aliás, penso que foi os senhores vereadores que fizeram um requerimento a solicitar quantos é que já tinham vindo, e, portanto, ao qual demos resposta, e penso que depois do vosso requerimento houve já mais um pedido de uma trabalhadora. E sim, pois isto efetivamente causa-nos, mas pronto, causa-nos de uma via direta, e portanto aqui no caso, estando integrado na Câmara, havendo esta situação, causa-nos pressão na tesouraria, havendo SMAS, porque consolidavam integramente, causavam-nos pressão a nível financeiro e económico, mas não pressão de tesouraria como causa neste momento. Não sei se ficou alguma coisa por responder, Sr. Vereador. Sr. Vereador. Pronto, não seria tanto questionar mais nada, mas seria um pouco comentar, ou deixar no ar. Por um lado, seria interessante, de facto, termos, a certa altura, quanto é que isto custou tudo, esta transição, portanto, com tudo englobado, e termos contas disto, com os items, pessoal, estas transferências, estes processos em tribunal, toda uma série de situações que, com certeza, a Câmara, os serviços de contabilidade da Câmara terão isso e conseguirão isolar e ter aqui um pequeno relatório indicando quanto é que isto custou à Câmara, benefícios. Depois, fica aqui alguma dúvida da minha parte, até que ponto vir no futuro, portanto, o futuro também será mais ou menos longínquo, portanto, também não, se calhar não vale a pena entrarmos aqui a perder tempo com isso, mas até que ponto uma estrutura deste género não é preferível estar autonomizada e ter a sua gestão própria do que cair também numa estrutura mais global da Câmara Municipal. Portanto, penso que isso terá alguma vantagem, tal como aconteceu no passado. Tem vantagens e desvantagens, mas bom, penso que terá alguma vantagem estar autonomizada. E depois também a referir, ligado com isto que eu estou agora a dizer, também que o pessoal, efetivamente, que estava nos serviços municipalizados, tinha funções e tinha sido recrutado com determinadas competências e atividades e missões, cada um, em concreto, ligada com aquilo que era a missão dos serviços municipalizados. Ao virem para a Câmara, uma coisa era terem transitado para a TES Ambiente e aí pronto, fariam funções idênticas e, portanto, seriam reaproveitados. Ao virem para a Câmara, pronto, há sempre uma polivalência, uma diferenciação, muitas vezes, algumas pessoas em termos de capacidade de trabalho e poderão ser adaptados. Mas penso que há aqui algum prejuízo, digamos assim, com isto tudo seria... Porque, a certa altura, depois também está a TES Ambiente e depois há aqui uma duplicação. A TES Ambiente depois também está a recrutar pessoas, é discutível, podem ser mais competentes, etc., mas está a recrutar pessoas para fazer as funções que estas faziam, passaram para a Câmara. E, portanto, há aqui uma duplicação, em termos gerais, de custos, porque a TES Ambiente está a recrutar, e estamos a suportar todos isso, e a Câmara está a suportar estas pessoas, que, naturalmente, não vou dizer que não são usadas para alguma coisa, mas aquilo para que elas foram recrutadas foi para fazer outra coisa, que era aquilo que a TES Ambiente fazia. Perfeitamente a sua questão e tem alguma lógica, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Primeiro, ainda em relação à primeira questão. Quem tomar a decisão no futuro pode tomá-la e tem tudo em cima da mesa para integrar, e portanto a porta que nós deixamos é para integrar, mas pode tomar a decisão da criação de um serviço municipalizado que é competência da Assembleia Municipal. Portanto, as duas coisas estão em cima da mesa. Em relação à diferenciação dos recursos humanos e da duplicação, da possível duplicação de custos, quer seja nos SMAS, quer seja na Câmara, quer seja na TES Ambiente, mas sobretudo nas duas entidades públicas,
existem 3 categorias: assistente operacional, assistente técnico e técnico superior. E quando se contrata um assistente operacional, porque nós estamos aqui essencialmente a falar de assistentes operacionais, o assistente operacional é contratado no seu geral e depois é colocado a fazer leitura de contadores, por exemplo. É contratado no seu geral e depois vai servir, como aquilo que se chama, de caboqueiro, portanto, abrir valas. Ou seja, quem faz leitura de contadores também faz outro tipo de trabalho, por exemplo, nomeadamente no mercado municipal. Portanto, também tem que fazer a vigilância dos vendedores, também pode fazer no canil municipal e num conjunto diverso de áreas que o município tem. Ou seja, isto para lhe dizer o seguinte: não há nenhuma profissão, nem nenhum know-how específico dos SMAs que não tenham integração na Câmara. Por exemplo, nós recebemos, e foi na altura que respondemos ao vosso requerimento, tínhamos recebido um engenheiro civil, nós temos departamento de obras, e portanto está perfeitamente integrado no departamento de obras, até vai dar uma mais-valia, porque muitos dos nossos projetos que nós mandamos fazer para analisar, e que mandamos fazer fora para analisar, vêm as especialidades de águas e saneamento, e portanto ele pode dar ali uma ajuda na análise dos processos, e tem estado a fazê-lo com o Tomar Habita, e recebemos um engenheiro eletromecânico, que na Câmara só tínhamos um engenheiro eletromecânico, e portanto também aqui também vem dar sim, e nós na altura, como até precisávamos de engenheiro eletromecânico, tínhamos aberto vaga no quadro de pessoal, que foi aprovado, e portanto já não fizemos o concurso. Agora, eu percebo, se a Câmara participa na TEJ Ambiente, e portanto, quanto maior for os custos de pessoal na TEJ Ambiente, isto reflete-se nas contas da Câmara. Sim, é verdade. É verdade. A juntar ao facto de recebermos cá, e portanto também se reflete nos nossos custos com recursos humanos. Sem dúvida que é verdade. Agora, eu também entendo aquilo que tem, mas isto sem ter lido nenhum relatório, resulta das conversas que temos tido em Conselho de Administração e até com o Diretor-Geral da TEJ Ambiente. A TEJ Ambiente tem 2 regimes de trabalho. Tem um regime de trabalho em funções públicas, que são todos os trabalhadores que vieram dos SMAs, mais os que vieram das outras câmaras, e tem o regime geral de trabalho, portanto, 40 horas semanais. Uma empresa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, indo ao regime geral, tem mais flexibilidade de gestão de horários. É muito mais fácil fazer horários por turnos quando se tem 40 horas semanais do que quando se tem 35. E a 35 horas semanais obriga a ter muito mais pessoal para fazer a questão dos turnos do que a 40 horas semanais. E, portanto, mas aquilo que está a referir, assim, portanto, saindo de lá, baixa numa parte aquilo que é o custo do outro lado, aumenta-nos aqui, mas por outro lado também eles têm que aumentar, mas sendo certo que, indo ao regime geral, o preço base de vencimento também é outro. Mas, de qualquer das maneiras, também que fique claro, não se perdeu, ou seja, aquilo que era o know-how que os trabalhadores que estavam nos SMAs e que transitaram para a Câmara, seja por via direta, seja por via de TEJ Ambiente, esse know-how que eles tinham, leitura de contadores, obviamente que não, mas pronto, também é uma tarefa tão indiferenciada que foram facilmente absorvidos noutras áreas do município, mas ficámos com know-how, em alguns casos, que também veio ajudar aquilo que era e colmatar necessidades do próprio município. Senhor Vereador Tiago Carrão. Senhora Presidente, caros colegas vereadores, funcionários do município, comunicação social, público que acompanha esta reunião. Senhor Presidente, o meu colega Luís disse à altura que ficou com alguma dúvida da sua parte. Eu quase que estendi essa dúvida a todos nós que estivéssemos a ouvir a sua intervenção, porque o Sr. Presidente falou e falou muito sobre este tema, falou até em algumas nuances, mas há aqui algumas dúvidas que persistem e que no nosso caso, pelo menos a explicação que a Sra. Presidente partilhou, não me satisfizeram ou não nos satisfizeram.
E uma delas é efetivamente aquilo que falávamos há pouco, sobre a cronologia deste processo. Estamos a falar de um processo que a 12 de julho de 2021 é produzida a tal conta final de internalização, 12 de julho, quase 2 anos. A 3 de agosto é decidido pelo Conselho de Administração ou é aprovado pelo Conselho de Administração do SEMAS. A reunião ou seja, logo aí as contas de 2021 dos SEMAS estando encerradas, acho que poderiam, não vejo lógica de não terem sido já consolidadas em 2021 e serem apenas consolidadas agora em 2022. E ainda menos lógica vejo no prazo que decorre desde agosto até janeiro seguinte, janeiro de 2022, e eu já confirmei, foi 10 de janeiro de 2022, que houve em reunião de Câmara o ponto que surge, que é então retirado, como a Sra. Presidente reforçou novamente, é então retirado por não estar, ou por faltar ali alguma informação, alguma documentação, e agora só 1 ano e meio depois volta realmente o ponto. É estranho, é no mínimo estranho que este processo tenha demorado tanto, que só agora em a meio de 2023 a consolidar as contas de 2022 sejam então integradas as contas, e estas dúvidas realmente persistem, e da análise do ponto esta questão cronológica realmente é um bocadinho difícil de contornar e de perceber com base nas suas explicações. A vereadora, penso que não fez nenhuma questão, de ser um conjunto de considerações. Todos nós também gostávamos que o processo fosse mais rápido e mais célere, mas o processo é prerrogativa minha e que está na lei de construir as ordens de trabalho das reuniões de Câmara, e os documentos só vêm quando eu entendo, e mesmo assim às vezes entendo que estão bem, depois chego aqui e retiro porque vejo que falta alguma coisa. Agora, efetivamente, o espaço que me deia entre... eu aqui, permita-me dividir isto em 2 fases. Primeiro, o espaço que me deia entre as deliberações do Conselho de Administração e a primeira vinda à reunião de Câmara. Esse espaço tem a ver, porque há aqui uma questão que eu penso que não foi falada, nem sei se está assim muito evidente nos relatórios. Quando houve a transição dos SEMAS para a TES Ambiente, nós tínhamos um conjunto de clientes que tinham planos de pagamento. Esses planos de pagamento não podiam ser transferidos para os SEMAS, para a TES Ambiente. E, portanto, tinham que ficar na Câmara. Ponto 1, tivemos que terminar os planos de pagamento, porque se um plano de pagamentos não fosse cumprido na sua íntegra, a forma de integração nas contas seria como dívida a credores. Tínhamos aqui uns créditos, portanto, a forma de contabilística disto era diferente. Depois, o espaço que me deia entre ter vindo à reunião de Câmara e só vir agora, depois eu também gostava que ele tivesse sido mais célere e, portanto, aí é o possível, Sr. Vereador. O que importa, percebendo isso e a cronologia, o processo podia ter sido mais célere, eu acho que importa ressalvar que neste momento qualquer um de nós tem as informações, tem a totalidade das informações para poder tomar uma decisão confortável, seja ela qual for. Senhores vereadores, posso colocar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores do PSD, com declaração de voto. Senhores vereadores, passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, consolidação de contas do exercício de 2022. Portanto, para a nossa consolidação de contas, integra o nosso perímetro orçamental, essencialmente, três entidades, sendo que aqui ainda está a dos SEMAS. Nós fazemos consolidação de contas, portanto, neste caso, contando com os SEMAS, 4 entidades. Nós fazemos a consolidação de contas pelo método de equivalência patrimonial, atendendo a que não detemos o controle de nenhuma das entidades participadas, e aquelas que relevam para a consolidação de contas são a Escola Profissional de Tomar
a RSTJ, a TEJ Ambiente, e estão aqui também refletidas na consolidação a questão dos SMAs. Dizer-vos que terminamos com a consolidação de contas com um ativo líquido de 142 milhões de euros, um passivo de 31 milhões de euros, um património líquido de 110 milhões de euros e um resultado do exercício de 1,8 milhões de euros. Senhores vereadores, não sei se querem colocar alguma questão. Senhor vereador Luís Francisco. Genericamente, como às vezes costumo dizer nestes relatórios de consolidação de contas, isto é um pouco a soma das partes, quer dizer, quando por partes já analisámos, já votámos num determinado sentido e já criticámos, quer dizer, quando somamos tudo, é o mesmo, pronto, há aqui algumas conclusões que se podem tirar genericamente, mas, de facto, na nossa visão, há aqui, em termos de gestão, os vários contextos, das várias entidades, aspectos que poderiam ser diferentes, na nossa perspectiva, melhores, para melhor servir a comunidade. Falamos da escola profissional, falamos agora disto, estivemos agora a falar dos SMAs, falamos da TEJ Ambiente, falamos da própria Câmara Municipal e depois outras entidades em que a Câmara tem aqui uma participação menor em termos de capital, mas também, dito entre aspas, RES e TEJ, etc., que são, etc., mudou de nome, que são entidades cuja gestão nos deixa, de facto, a desejar, embora aí, nestes casos, a participação da Câmara Municipal é já menor e, portanto, não tem uma influência tão grande na gestão. Agora, nestes que referi em primeiro lugar, e que vão aqui ao perímetro de consolidação mais central, penso que há coisas que podiam ser melhoradas e diferentes. Refiro o que falámos aqui há pouco tempo da escola profissional, refiro o que falámos ainda agora sobre os serviços municipalizados, o que temos falado e também falámos na última reunião, salvo erro, relativamente à TEJ Ambiente, etc. Pronto, há aqui uma série de aspectos que nos deixam algo a desejar e que penso que às vezes gastamos dinheiro a mais, poderia ser evitado com alguma melhor gestão. Dizem muito bem, a consolidação de contas é depois a soma das várias partes e dos vários documentos que temos votado, nomeadamente o documento da prestação de contas, que aliás, na sua parte final, já remetia muito para aquilo que é a consolidação de contas e, portanto, eu percebo perfeitamente que as forças partidárias tenham que ser coerentes, que aquilo tem sido a votação, se votaram de uma determinada forma nas partes, no todo, têm que ser coerentes, sem dúvida. Mas permita-me só aqui também, de alguma forma, concordar com algumas das coisas e ressalvar isto, que o Sr. Vereador disse. Na consolidação de contas, aquilo que pode ser perigoso para o município de Tomar são essencialmente três entidades, que são a Escola Profissional de Tomar, a RSTJ e a TEJ Ambiente, porque essas sim, dependendo da boa ou da má gestão, têm reflexos nas contas de Tomar e é algo que nós não conseguimos dominar. O que é que eu quero dizer com isto? A gestão do orçamento da Câmara de Tomar, se a gente vir cá desvios, pode corrigir. E, portanto, está nas nossas mãos única e exclusivamente corrigir. Esta questão destas entidades do perímetro orçamental, não depende única e exclusivamente de nós. E, portanto, sim, parece-me que é importante termos um acompanhamento muito mais próximo destas entidades, questionar até esta forma de gestão. Eu devo-vos dizer, e aliás já partilhámos isto também algumas vezes em reunião de Câmara, a TEJ Ambiente, até pelo relatório do primeiro trimestre, está em linha com a EVF e, portanto, não me causa aqui grandes problemas. Sendo que deve haver atenção,
Ok, mas vamos ver. Também tem havido reuniões, ainda esta semana houve também uma reunião na RSTJ, portanto não somos o único município que estamos com algumas preocupações e, portanto, porque efetivamente o impacto na RSTJ, aquilo que nós já tivemos de impacto por parte da TEJ Ambiente, no caso da RSTJ pode ser muito mais, porque estamos a falar de questões ambientais também aqui enquadradas. Mas pronto, efetivamente o documento da consolidação de contas é precisamente consolidar tudo um documento das várias partes. Senhores vereadores, posso colocar à votação? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores do PSD, com declaração de voto. Bem, agora vamos ao tema quente da reunião de Câmara, não é? Ponto 3 da ordem de trabalhos, ratificação do despacho de autorização de uma viatura, de cedência de uma viatura de 9 lugares. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, dou por terminada a reunião. Resta uma boa semana.